Muito bem, pessoal, mais um vídeo, detalhes aqui do Falando de Carro, mas não é tão carro assim hoje, né? Hoje nós estamos a bordo aqui do novo Arocs 2022, o caminhão off-road da Mercedes-Benz dedicado à extração de minérios, né? Um caminhão realmente para mineradores. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o caminhão mais caro da Mercedes à venda no Brasil. Isso porque essa unidade aqui custa R$1.100.000, né? E usa basicamente o mesmo motor do Actros, né? O tradicional 13 litros, né? 6 cilindros em linha com 510 cavalos de potência, 240 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automatizado de 12 velocidades. Então vamos lá, pessoal, vamos mostrar o que é realmente de diferente nesse caminhão para ele realmente ser um de uso extremo off-road dedicado aí a mineradores, pessoal. Vamos lá. Essa unidade conta aqui com esse protetor nos faróis aqui de dupla parábola amarelo, mas que você tem um DRL em LED branco aqui na parte inferior. Então quando você liga o caminhão, você acende aqui o DRL, né, em LED. E você tem essa grade aqui mais estilo aventureiro, vamos dizer assim, né, um estilo mais off-road, que tem boas partes funcionais aqui. Esteticamente ela é muito bonita, mas no uso prático você consegue algumas coisas. Então se você puxa aqui, por exemplo, né, a gente empurra para frente e puxa, então essa parte aqui desce, e a gente puxa aqui também para a gente fazer a escalada, ó, no caminhão. Então, simples assim, a gente sobe aqui na parte superior para fazer limpezas, né, e tudo. A gente sabe que trabalhar com mineração suja bastante o caminhão, então dessa forma a gente facilita o processo, então com apoios fixos, ó. Então a gente pode ficar muito bem apoiado aqui, que não tem problema nenhum, né, com o caminhão. Então, ó, aqui a gente faz os apoios, tudo certinho, e desce aqui de maneira segura, só empurrar e empurrar aqui também, que é bem tranquilo. Lembrando também que a gente pode liberar a cabine aqui dessa forma, então a gente puxa por aqui, então ó, a gente puxa aqui e abrir aqui, ó, para você ter acesso a alguns pontos de manutenção do caminhão. Então a parte de filtro de cabine fica posicionada aqui, alguns líquidos aí para ajudar em arrefecimento, parte de chicotes, né? Tudo fica muito fácil aqui na parte dianteira, inclusive até aqui também você tem outro ponto, né, para você trocar. Então na manutenção é bem fácil você mexer no caminhão dessa forma aqui que vocês estão vendo. E para a gente fechar, basta a gente puxar aqui, fazer um pouquinho de força, né, para a gente fechar a parte frontal aqui do Arocs, né? Então mostrando os pontos aí para vocês. Um outro ponto que foi dedicado para a versão brasileira do caminhão foi justamente esse degrau aqui. E, inclusive ele é todo mole justamente para que você não bata em pedras e estrague nessa parte do caminhão. Justamente ele é feito para ser mole, para ele bater e voltar. E notem que é um caminhão muito alto. Outro ponto também é que esses espelhos que vocês estão vendo aqui, tudo que você está vendo é item de série do caminhão. Ou seja, né, a parte lá em cima do quebra-sol, aquele espelho para você ver a parte reta aqui do caminhão, inclusive o protetor de cárter que vocês estão vendo na parte inferior, tudo isso são itens de série do caminhão, que é para realmente aguentar o uso, né, em mineração, coisas do gênero, né? Então vocês estão vendo bastante esse estilo. Aqui, aquela tradicional baú para você guardar algumas coisas, fica posicionada aqui. Notem a altura, né, do caminhão, ele é bem mais elevado comparado à versão padrão rodoviária do Actros, né, propriamente dito. Com os pneus aqui, ó, 325, perfil 95, aro 24, bem cravados mesmo, ó, que é realmente para trabalhar em ambiente off-road, né, nada de on-road com esse caminhão. Lembrando que ele vem com Arla 32, né, com um redutor de partículas que fica lá do outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Tanque de 400 litros de plástico, justamente para que se voar algum pedrisco, alguma coisa, ele bater e voltar, né, e não amassar aqui, você acabar perdendo, né, a eficiência. Então, dessa forma é muito mais segura comparado aos caminhões tradicionais. Outro ponto também são dois eixos direcionais na parte dianteira com suspensão por feixe de mola individuais. Então você tem um conjunto de feixe de molas na dianteira, um outro conjunto aqui na parte traseira, porém esses dois aqui trabalham em conjuntos. É um conjunto de feixe de mola para os dois eixos traseiros. Outro ponto também é que o ângulo de esterçamento desse caminhão é bem melhor comparado, né, aos demais modelos. Então a frente esterça mais do que a traseira, porém você consegue fazer um ângulo de esterçamento bastante considerável com esse caminhão, que leva 58 toneladas. Dessa forma que vocês estão vendo, mas ele pode rebocar até 150 toneladas, ou seja, é um caminhão extremamente forte.
Outro ponto também é que ele conta aí com 8 bujões, né, de ar comprimido para ajudar nos freios do caminhão, e ele também conta com um sistema de freios, né, pelo próprio cardan. Então você, lá na cabine, vou mostrar para vocês, você abaixa, né, a aleta e automaticamente um freio virando o cardan inverso auxilia aí na frenagem, né, do caminhão, melhorando consideravelmente a capacidade de freio dele. Bom, aqui na traseira, então, eu quero mostrar aí para vocês outro ponto, né? Eu não vou conseguir mostrar com tantos detalhes, mas o que acontece? Você tem um sistema de cabeamentos aqui, meio estilo zip-lock, ou seja, você tem pontos independentes, aonde você consegue proteger o fio, né, de vários tipos de coisas corrosivas, né, enfim, coisas do gênero, que protege o fio e facilita também a manutenção do caminhão. Então é um ponto aí bastante importante, né, aqui que a Mercedes teve o cuidado, né, no lançamento desse caminhão. Outro ponto, as lanternas são em LED de série, então isso facilita aí bastante o tempo de respostas, né, entre os trabalhadores que estão usando o caminhão, então isso é um ponto muito importante. E esses 2 bujões foram reposicionados para a parte superior justamente para deixar a área inferior livre, né? Para você não correr o risco de bater em buracos, enfim, né? Não bater aí em algumas pedras, alguma coisa do gênero. Então você tem toda a parte inferior livre e toda a parte estrutural importante do caminhão fica no meio para ajudar aí bastante neste ponto, né, de segurança e preservação. Isso porque o tempo de manutenção deste caminhão praticamente dobrou. Basicamente ele tinha aí mais ou menos um tempo de trabalho de 500 horas e precisava parar para fazer manutenção, né, manutenção preventiva, e agora isso passou para 1000 horas de trabalho, ou seja, você dobrou o tempo e consequentemente você consegue aí melhorar o desempenho, né, e lucratividade com este caminhão aqui que vocês estão vendo. Então isso melhorou consideravelmente, né, a lucratividade do minerador aí no caso, utilizando esse caminhão. Então você praticamente diminuiu aí para 22 horas, né, o tempo desse caminhão parado, numa média aí de quase 3 anos de uso contra quase 44 vezes paradas. Então você diminuiu basicamente 50% e algumas peças foram também unificadas, principalmente a parte de filtros, né, de ar, de cabine, essas coisas, que ajudou consideravelmente também no custo de reparabilidade deste caminhão. Então vamos aqui para a parte lateral que eu quero mostrar alguns detalhes para vocês dos filtros ali com relação ao ar. Então aqui na parte lateral a gente tem 3 pontos importantes, né? A parte do filtro, então a entrada de ar, né, a tomada de ar fica lá em cima e ele tem um efeito ciclônico que chama, ou seja, para você reduzir partículas direto no filtro, né, do caminhão propriamente dito, aqui nesse meio onde vocês estão vendo essas 2 saídas, ele tem um efeito ciclônico, ou seja, ele pega as impurezas e joga nesses 2 tubinhos aqui na parte lateral, que depois você pode sacar ele e tirar toda essa impureza antes que entra mais coisas, né, mais impureza do que devia aqui na cabine do caminhão. Então é um ponto importante. Toda a parte de escapamento também aqui foi alterada, né, e ela é na parte inferior agora e não para cima. Isso reduziu também peso, né, custo do caminhão. Aqui você tem o redutor de NOx que funciona junto com o Arla 32, né, e o escapamento ele fica dessa forma aqui que vocês estão vendo, todo quadradão, né, e tudo mais, para que dessa forma você não gere levantamento de poeira na aceleração e coisas do gênero. Então dessa forma aqui o caminhão ficou mais eficiente, né. E o ponto que eu falei para vocês com relação aos freios, né, é o sistema de freio retarder que conta com 5 estágios, né, de frenagem auxiliar. Então você não precisa usar o pedal do freio propriamente dito, mas sim a alavanca, que inclusive eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos para a cabine para a gente mostrar aí como que é por dentro. Então aqui, escalando o Arocs, vamos subir aqui e contar para vocês aí como que é a parte interna do caminhão. Aqui do lado esquerdo, né, eu tenho um ajuste aqui meio que hidráulico, ó, da posição do volante. Então aqui você ajusta da maneira mais confortável possível, ó, então você consegue ajeitar bem aqui, né, e aí é só soltar que ele fica fixo. E por aqui a gente tem comandos do painel de instrumentos, que eu vou mostrar para vocês agora, né, algumas funções aí. Então aqui a gente tem algumas funções do carro em si, consumo, né, horas de uso e tudo mais. Parte de vídeo, que seria a câmera de ré traseira, que você pode instalar de forma à parte, modos de economia, enfim, parte de mídia aqui também. E o traçado, né, o trucado, vamos dizer assim, né, as trações que o caminhão está usando. Então você tem alguns computadores de bordos aqui bem diferentes, uma tela bem colorida. Mas o painel em si é simples, né, ponteiros analógicos tradicionais.
Aqui você tem atendimento de chamadas, né, outros detalhes aqui também, né, na parte de rotação, enfim, né, limitadores de velocidade. E parte de seta, limpadores, e aqui, né, é o ponto importante. Aqui fica o câmbio automático e o freio retarder. Então, você apertando, você tem o modo automático e também o modo manual, que as trocas manuais funcionam dessa forma. E dessa forma aqui você tem o freio retarder, aonde você consegue aí adequar o caminhão da sua melhor maneira de uso. Os demais comandos são basicamente analógicos, né? Então você tem comandos aqui de rádio, ar-condicionado, que tem a temperatura digital, mas enfim, analogicamente mostrado. Transmissão automatizada, né, com freio de mão eletrônico, ou seja, se por um acaso você tiver no modo drive, ou inclusive ele conta com o modo hold, né, se você pisar mais no freio do que deveria, ele liga o modo hold da frenagem, né, a partir de 70% do freio. E se você por um acaso sair do caminhão e esquecer de puxar o freio de mão, a partir do momento que você puxa a maçaneta, o freio de mão aciona automaticamente. Aqui embaixo você tem os modos aí de trucar a parte traseira, né? Então você liga aqui, né, os modos de tração do caminhão. E lembrando que ele tem aqui partida por botão, pessoal. Então a chave muito parecida que são os carros Mercedes, com a partida por botão posicionada aqui. Na parte lateral, nós temos os retrovisores aqui, ajustes, né? E a iluminação superior também. Então, basicamente é isso. Um bom espaço aqui, né? Um outro espaço nessa região também aqui do caminhão. Então, bons apoios para você fazer uma direção aqui bem tranquila com o Arocs. Então, vamos agora sair para a gente finalizar o vídeo aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, o caminhão mais caro da Mercedes-Benz à venda no Brasil custa cerca aí de R$1.100.000, do jeito que vocês estão vendo aqui. Lembrando mais uma vez que esse produto é nacional, fabricado no Brasil, então vocês podem confiar aí que não tem problema de peça, nem nada do gênero. Motorização padrão, né, dos Actros, então fica muito mais fácil isso, porém aí com os ajustes para uso de mineração. Bom, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.